Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o JSRE, fundo híbrido, mas que hoje é fundo de lajes do Safra. Mais um mês acompanhando aí, bora para o relatório gerencial. Então vamos lá pessoal, relatório gerencial agora de janeiro. Deixa eu pegar minha setinha aqui, relatório de janeiro. Relatório novo, embora as informações sejam as mesmas, assim, não tenha mudado nada, mas eles mudaram o formato do relatório agora para esse ano. Gostei, ficou mais bonito, nada que um Canva aí bem feito não resolve. Fundo fechou 53,70, a cota patrimonial 101, cara, um deságio colossal, quase 50% aí, se a gente for ver. Mas o fundo deu uma recuperadinha aí nesse mês, aqui ó, 58,36. Hoje, principalmente, subiu quase 3%. Mas se a gente for pegar aqui nos últimos 6 meses, aí caiu lá de 65. Mas se vocês vejam, né, pessoal, ele deu uma recuperada boa, quase 13%, mostrando que, não sei, né, quem sabe, né, a gente tá vendo uma virada ainda, embora todos os fundos ainda estejam com muito deságio, mas a gente pode estar vendo algo de diferente, embora eu tenha falado, como eu tenho falado, ainda acredito que seja voo de galinha. Aqui o fundo ele teve renovação do 12º andar. Aqui, ó, o mês de janeiro foi assinada com a Boston Scientific, a renovação do 12º andar e a locação do 14º. Lá na Torre Marble, no Rocha Verá, algo que eu já venho falando, não sei, acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu venho falando para vocês dessa região ali da Shukri Zaidan, como melhorou a questão de locação ali. A gente vê isso nitidamente, quase todos os fundos que têm imóveis ali melhorou bastante. Falando aqui que o vencimento de 2030, revisional do contrato de locação do Banco Votorantim, valores em linha com o que vem sendo praticado no mercado. Aqui, pessoal, aqui só um parênteses. Quando a revisional é muito boa, o fundo faz questão de colocar, foi revisional 20% acima, 30% acima. Como não teve, então talvez não tenha sido aquela revisional, mas como o fundo ele está com um deságio muito grande mas assim, também a vacância do fundo é baixíssima, inclusive com essa alocação o fundo caiu a vacância de 3,7 para 3,1, é muito pequena, mas era importante saber a questão de como que está sendo praticado no mercado, porque para a gente ver se de fato o fundo teve que ceder alguma coisa, não teve nenhuma massa de manobra, não, nenhuma margem para manobrar e ter uma revisional interessante. Agora, a novidade deste mês, o fundo comprou um CRI, 10 milhões, uma taxa muito boa, 11,34%. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. O fundo apurou 13,3 milhões de receita, que deu 0,58 de resultado e pagou 48, a gente já vai ver lá, pagou 48 centavos. E aqui eles colocam, pessoal, que o FFO vai ser maior agora. O FFO é o Funds for Operation ou NOI, como vocês quiserem avaliar, que é o Receita Operacional. Vai ser maior esse ano, inclusive eles colocaram aqui um guidance já de 48 a 56 para o primeiro semestre. Isso que é bom porque eles já estão na borda inferior, isso é bom porque a tendência é subir, não cair. Mas assim, eu acho 48 a 56 um range muito grande, né? Mais de 10%, quase 20% aí de diferença, é bastante coisa, né? Aqui falando da projeção. Resultado financeiro, a gente tem uma despesa, e aqui, pessoal, eu quero que vocês marquem isso aqui, porque quando eu for falar do CRI, eu quero que vocês lembrem disso daqui. Esse CRI, ele é um CRI, lembrando que é um CRI CDI 2,56. Bom, pessoal, falando, acho que agora está na hora de falar sobre o CRI, esse CRI aqui, ó. Foi comprado 10 milhões a uma taxa de IPCA mais 11,34. E aqui, pessoal, entra um ponto que eu ainda não tenho como avaliar se isso foi bom ou não. Por quê? A gente lembra que o fundo teve o recebimento da venda do HGPO, que foi um bom lucro, que inclusive o fundo no mês passado ele acabou usando parte desse lucro para bater fundo imobiliário em prejuízo, mas ainda continuou com a parte do principal. O lucro ele usou para poder abater, que em vez de distribuir, ele usou para abater prejuízo, mas a parte do principal, o fundo tinha que fazer alguma coisa. O que ele poderia ter feito? E o que eu esperava e o que eles falaram que iam fazer, que era reduzir dívida. Por quê, pessoal? A gente está falando de um CRI IPCA CDI mais 2,6.
que gera uma baita de uma despesa financeira. Se a gente for ver aqui, em relação à receita imobiliária, a gente está falando de mais de 10%, quase 15% em relação à despesa imobiliária é o que ele paga do CRI no CDI, o lado Rocha Verá, CDI mais 2,6. E aí que tá, na minha visão, que era o melhor a se fazer, ainda mais com época de CDI alto, era reduzir isso. E eles tinham falado que iam fazer, só que ao invés disso, eles compraram esse CRI de 11,34%. E aí entra o primeiro ponto de atenção. Nós estamos falando de uma dívida atrelada CDI com uma receita atrelada IPCA. Será que é vantajoso? Por mais que, assim, é uma taxa muito interessante, 11,34, mas a gente sabe que o CDI ele vai perdurar esse ano. Dificilmente, o que a gente estima e vê é que o ano vai encerrar a Selic em 15%. Será que a inflação vai continuar tão alta desse jeito? Porque, pessoal, se a gente for fazer aqui, só para a gente fazer uma comparação básica aqui de implícito, é uma comparação bem simples. O IPCA dos últimos 12 meses, vamos colocar 4,9, mais 11,34, a gente está falando aí de um retorno anual de 16,24. Enquanto o CDI, o CRI dele, que está CDI mais 2,6, a gente está falando de o Selic 13,25 mais 2,6. O spread está muito, se continuar nessa taxa Selic, a gente vê que de fato o fundo ele está com um carrego positivo aí. Só que a partir do momento que no próximo mês aumentar para 1% e a inflação não deve aumentar 1%, não deve passar para a média dos últimos 5 meses, quase 6%, não, isso não agora, já empata. Então, ao meu ver, não foi uma boa escolha. Eu acredito que ele deveria ter feito isso. E aí, para piorar a situação, que eu digo piorar não, mas para deixar mais pimenta na questão da onde que veio esse CRI? E aí, para aqueles que falam sobre conflito de interesse, vão dar cambalhota de costa agora. Olha só, pessoal, fundo da casa, JSCR, o fundo vendeu aproximadamente 32 milhões do CRI Shopping ID. Aí vocês vão, Eric, mas beleza, aqui ele fala CRI Venâncio e aqui Shopping ID, mas aí quando a gente bate os números, que aí, por isso que eu falo, pessoal, quando vocês vão buscar informação sobre CRI, sempre busquem pelo código, que é esse código, que na verdade nem tem aqui o código, né? Ah, tem, acho que é aqui embaixo, onde que tá ele? Aqui, ó, 24G2735282. 24G2735282, ó, 5282273272. É esse CRI aqui, ó, Shopping ID. Eu não sei porque eles chamaram de CRI Venâncio aqui. E aí que tá. O que o fundo fez? Ele comprou o CRI do fundo dele da casa. E aqui o fundo, inclusive, pro esse fundo aqui não foi uma operação tão boa porque ele teve prejuízo na operação. Mas qual seria um motivo plausível para ele vender? Seria concentração? Talvez, porque se a gente pegar no portfólio dele, ele é o fundo, agora sem ele, estava praticamente mais de 12% aí de participação. Eles venderam 30 milhões, né? O JSRE comprou só 10 milhões. A gente não sabe para onde, pelo menos não pesquisei para onde que ele foi. Mas, pessoal, sempre que vocês observarem essas migrações, tentem dar um Google aí, procure sempre esse código, o código CTIP aqui, que é o ticker do CRI, assim como o fundo imobiliário tem o ticker dele, cada CRI tem um ticker. E uma curiosidade, pessoal, só para vocês aprenderem, e até é importante, vocês sabem como é que você identifica? Ó, 24 é o ano do IPO do CRI. Então, os dois primeiros números, quando vem no CRI, se a gente for pegar aqui, ó, tem todos os CRIs, tem um número antes aqui, ó, 24, 24, 24. Então todos esses CRIs aqui, eles foram criados em 2024, esse aqui é 2023. E a letra seguinte é o mês. Se vocês forem pegar janeiro A, fevereiro B, março C, abril D, e assim por diante. Então se a gente for pegar esse CRI aqui, G, é A, B, C, D, E, F, G. É o sétimo mês, é julho. Então, esse CRI aqui, ele foi de 24, foi feito em julho. E aqui é número sequencial, aqui não tem um padrão como esse daqui. Então, sempre que vocês observarem um CRI, 24, os dois primeiros números é o ano de emissão do CRI, do IPO dele, e na terceira
posição, que é a letra, é o mês que ele foi emitido, só que é por letra. Até para não ter número, né? Senão teria 12, né? Se fosse em dezembro, seria 12. Então eles fazem no alfabeto até chegar a letra de emissão dele. Então vai da A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Então vai até a letra L. Então, eu acho que, eu não sei se eles usam K, eu não lembro agora, mas é basicamente isso. Então, esse aqui é um CRI que foi emitido em 2024, em julho de 2024, tá? E é só não entendi porque eles colocaram o Venâncio. Mas aqui, o ponto é o seguinte, eu não entendi o motivo porque eles venderam aqui, aí que tá. A gente sempre tende a achar por que o fundo comprou um CRI da própria casa. E aí tem toda essa questão do conflito de interesse e ainda mais a situação do que eu falei. Na minha visão, o fundo poderia ter usado esse dinheiro, que isso aqui é do principal, ele poderia ter usado para reduzir a alavancagem. Embora a alavancagem seja de 130 milhões, os 10 milhões não ia fazer tanto efeito assim. Mas o que eu volto a falar para você é, se a Selic continuar aumentando do jeito que está, e talvez o IPCA não aumente tanto, porque o objetivo da Selic subir é segurar o IPCA. Aí a gente pode ser que esse CRI tendo um carrego negativo em função da dívida. Aí que tá, não que ela, só para vocês entenderem que é custo-oportunidade. O fundo ele tem o dinheiro, ele tem que alocar na melhor oportunidade para aquele momento. E na minha visão, eu como cotista, como pessoa, não sou cotista, tá, desse fundo, mas como pessoa física e observador, estudioso do mercado, eu entendo que a melhor maneira seria pagamento. A grande questão é, comprou CRI da própria casa. Então esse é um ponto, e o que me chamou a atenção é por que eles não colocaram o nome, que ele até no outro próprio fundo chama, que é CDI Shopping D, por que eles não colocam isso? Não entendi de onde que veio o CRI Venâncio. Mas, e aqui a gente vê, né, que é um ponto, e eu falei eu achava, e aqui, só pra gente fechar essa parte, algo que me deixou chateado com a gestora, eu fiquei positivo, elogiei eles quando eles falaram que iam fazer, só que agora eles fizeram algo que eles falaram que não iam fazer. Ou melhor, eles deixaram de fazer algo que iam fazer, que era reduzir a alavancagem. Eles tinham feito esse compromisso com o cotista, beleza, pessoal? Então, aqui é um ponto, você cotista do JSRE, manda e-mail para a gestora, pergunta por que eles fizeram isso, por que eles compraram o CRI da casa, se eles se comprometeram a reduzir a alavancagem. Beleza, pessoal? Então era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.